Obrigado, Senhor, por essa manhã. Fala conosco, Senhor. Tua presença esteja conosco também. Estamos aqui por causa das Suas coisas, mas confessamos a Ti a nossa insuficiência. Mas queremos prosseguir, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco e fale conosco. Nos encoraje, nos dê poder, nos dê amor, nos dê alegria. Senhor Jesus, amamos a Ti porque Tu nos incluiu no Teu plano. Amém. Obrigado. Amém. Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui no Gama, na cidade do Gama, e há uma presença de 7 congregações, 7 igrejas. A igreja do Gama, que nos recebe. Nós agradecemos ao Senhor pela igreja do Gama, por esse local. Jesus é o Senhor. Pela acolhida que nos deu, está aqui. Estamos nesse lugar, podemos desfrutar da palavra do Senhor. Amém. E pelas demais igrejas que estão aqui presentes. O fato de nós estarmos juntos é porque vimos que pouca força nós temos, mas podemos aumentar a nossa força quando nós estamos juntos. E o sentimento nosso é: somos poucos, mas quando nós nos juntamos, nós ficamos fortes. Né? Pouquinhos, realmente há fraqueza em nós, mas quando estamos juntos, há uma sensação de que a força está conosco. E a força é o Senhor. Porque nós vemos a expressão do Senhor em todos os olhos, em todas as faces dos irmãos. Então é importante estarmos juntos aqui para ganharmos essa impressão de que o Senhor é conosco e há força e há unidade, e juntar tudo que nós temos para prosseguirmos. Essa é a razão. Nós não estamos aqui para fazer número e aumentar o número. Na verdade, nós queremos juntar forças para prosseguir e o Senhor então conseguir alcançar o seu propósito. Senhor, e o propósito do Senhor não é pouca coisa. O propósito do Senhor é forte, é uma luta, estamos envolvidos em uma luta. Nós nos aproximamos do tempo do fim, né? O tempo do fim se aproxima, estamos dentro desse ambiente de preparação da volta do Senhor. Estamos dentro do ambiente da preparação, do cenário para o surgimento desse anticristo que vai já estará nas TVs, nos smartphones, nos iPads, nos Samsung, nos Galaxy. Todo mundo vai ver. Mas nós não queremos somente assistir a presença do anticristo ou a movimentação do inimigo de Deus nos tempos finais. Nós queremos fazer a nossa parte enquanto isso. Enquanto o inimigo faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Né? Sempre foi assim. O inimigo andava numa rua, numa linha, e o Senhor andava numa outra linha, sem nenhum temor, resoluto, determinado, obstinado para executar o que ele precisava fazer. Senhor Jesus. Enquanto isso aí, os irmãos estão tentando acertar o som. Acerta logo esse negócio. Tá bom? Irmãos, qual é a comissão que o Senhor nos deu hoje? Ou sempre nos deu? Há uma comissão que Ele colocou no nosso coração. É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos descobrir o que nós somos e o que estamos fazendo aqui. Quem sou eu e o que eu estou fazendo? O que está no coração de um ministro? A primeira coisa que eu preciso saber é quem eu sou. Nisso tudo, eu sou um ministro. Quando Deus olha para mim, quando o Senhor olha para mim, Ele não me chama de um servidor público. Ele não me chama de um empresário, de um empreendedor. Ele não me chama de um zelador ou de um porteiro, de um médico, de um advogado, de um procurador. Quando o Senhor olha para mim, Ele só tem uma função, só tem um foco, só tem uma impressão a nosso respeito.
Eu fui criado para ser ministro. Ele me criou para ser um ministro dele. E ministrar na Bíblia significa servir. A base da palavra ministro no grego é diácono. O ministro não é alguém especial. O ministro é alguém que serve. Quando o Senhor olha para nós, Ele nos vê como servos. Os servos dele. Por isso, nós não somos servos do mundo, não somos servos do governo, não somos servos de empresas. Primeiramente, eu sou servo de Deus. Eu sou ministro de Deus. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui. Porque se você sabe o que você está fazendo, toda a sua vida fica orientada por essa percepção. Quando você for trabalhar, você vai trabalhar sabendo que você é ministro. Você não é um ministro, você não é um trabalhador que de vez em quando é ministro. Talvez a vida de muitos de nós eu sou um trabalhador, eu sou um empresário, eu sou alguém que trabalha demais, depois eu sou ministro. Não, nós somos ministros primeiro. Amém? Somos ministros primeiro. A última coisa que vai restar, a única coisa que eu vou levar é o que eu sou e não o que eu tenho. O que eu sou é o que vai valer. O que eu sou é o que vai contar. Quando eu morrer, o que vai contar não é o que eu tenho, é o que eu sou. E o que eu sou é a minha alma. É o que interiormente eu passei a ser com os anos. Consegui ser durante os anos. O que eu sou? Eu sou ministro. É só isso que vale, irmãos. No final, nada mais vale. Nada mais vale. Você pode juntar todos os bens do mundo, mas nada vale no momento em que você estiver passando desta vida para outra vida. Nada mais vale, a não ser o que você se tornou nos dias em que o Senhor lhe deu. Por isso, o fato de nós estarmos hoje dentro de uma incumbência que é de gerar pessoas, multiplicar pessoas, que nada mais é do que pregar o Evangelho, encher a terra, tirar as pessoas das mãos de Satanás. Isso nada mais é do que pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é a nossa comissão. O que sobra no final é o quê? Depois que eu morrer, não sobra mais nada, só sobra o que eu fiz. Então, hoje o Senhor quer usar todas as necessidades que Ele tem, que é de tirar as pessoas desse mundo tenebroso. Ele quer nos mudar, Ele quer nos alterar por dentro. Então, nós temos que pregar o Evangelho, tirar as pessoas de onde elas estão. Irmãos, mas o Senhor quer fazer uma obra em você primeiro. Na verdade, Ele não consegue se Ele não fizer uma obra primeiro em nós. O sentimento, então, nessa comunhão, é que o Senhor precisa trabalhar o nosso coração. Ele precisa convencer a nossa pessoa. Ele precisa nos impressionar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Quem está com esse versículo aberto, pode ler para mim. Ministro de uma nova aliança. Nessa nova aliança, nós vamos trazer as pessoas para Deus. E eu uso o Espírito, porque a letra mata, mas é o Espírito que dá vida. Então o que nós estamos buscando hoje aqui é nos enchermos do conhecimento da palavra de Deus sobre o que Ele quer. Mas isso não pode ser só letra, isso precisa ser vida. E nós precisamos ter Espírito para gerar vida. Nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo se nós não aprendermos a usar o nosso Espírito e não soubermos que nós temos Espírito. Diga assim: eu tenho Espírito. Por incrível que pareça, pode falar, por incrível que pareça, eu tenho Espírito. Por incrível que pareça, porque às vezes eu fico surpreso quando alguém me diz: você tem o Espírito? Eu quê? Eu tenho o Espírito. Porque muitas vezes o nosso comportamento
é de alguém que ignora completamente essa terceira parte do seu ser. A gente, você tem espírito, eu tenho espírito? Não acredito. A gente fala, né? Você tem um espírito, eu não acredito que eu tenho um espírito. Por quê? Porque falta em nós ainda algo, irmãos. Falta poder. O poder vem do Espírito. Nós precisamos de poder para executar o que precisamos fazer. Não há como ir nessas águas tenebrosas que estão em fora, enfrentar demônios, principados, potestades, pessoas mal intencionadas. Não há como entrar nessas águas despreparado. Daí vem o medo. Daí vem as nossas pernas tremem. Daí eu invento desculpa. Daí eu invento viagem. Daí eu ignoro. Daí eu me torno uma pessoa indiferente. Daí eu me torno fria. Por quê? Porque tem medo dentro de nós. Então, existe algo dentro de nós que é cheio de vigor, que é cheio de coragem, que é o Espírito de poder. Você não deve deixar Jerusalém sem que do alto vocês sejam revestidos do poder. E o poder é o Espírito de Deus, que está no nosso interior já. Então esse poder nós precisamos agitar. Diga aí, eu preciso agitar o que está dentro de mim. Eu tenho a força. Fala outra vez, eu tenho a força. Para todos os desafios que eu preciso enfrentar, eu tenho a força. Você tem a força. Nós temos. O que se requer de nós? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Anunciar o Evangelho no coração do ministro tem o Evangelho para pessoas. Ele precisa de amor, ele precisa de poder, aí ele tem alegria. A vida da igreja alegre, feliz, maravilhosa, irmãos, não há palhaço que vai conseguir fazer-nos ficar alegre na vida da igreja. Não há tiririca que possa fazer. Não há Marilã, o nosso Marilã, que consiga nos fazer uma reunião alegre, se nós não gerarmos pessoas. O que nos faz ficar alegres são pessoas. As pessoas começam. Quando nós começamos a gerar pessoas, aí eu fico feliz da vida. Eu fico bobo. Eu fico como quem sonha. Uma mãe quando tem um bebê, fica boba. Como é que foi a noite? Eu não dormi. Mas foi ótima. Bebê, menino, criança, gente. Não adianta, irmão, a vida da igreja não vai ser feliz nunca se não tiver gente não. Por outro lado, agora imagina os idosos. Os nossos idosos aqui são idosos no espírito, estão envelhecendo bem, né? Mas os idosos que não envelhecem adequadamente, que problema, que dificuldade, que repetição, que mau humor é um idoso sem Deus. Agora imagina uma igreja cheia de idosos espirituais. Quem aguenta uma reunião dessa? Ninguém aguenta, irmãos. O som do Diego, por mais que o Diego trabalhe naquele som e equilibre o som e trabalhe esse microfone, se não houver geração de filhos nesse ambiente, vai ser sempre uma reunião com a sensação de que está faltando alguma coisa. O som pode ter sido lindo, maravilhoso, a música é maravilhosa,
mas tem alguma coisa faltando. E isso é o quê? São os nossos filhos, os nossos frutos, os nossos feixes. Quando nós trazemos para uma festa, chama-se a festa do amor. E a festa do amor são pessoas. Então, quando nós... Festa do amor, já viu? Muita gente briga na festa do amor. Deixa para brigar na festa do amor. Tem comida, mas tem briga. Porque naquela festa do amor precisa ter pessoas e não só bolo. Precisa ter gente, frutos, filhos, feixes. Então, o que fazer, irmãos, para resolver o problema da vida da igreja e da alegria que nós precisamos exibir para as pessoas? Precisamos o quê? Simplesmente estar pregando o Evangelho. Simplesmente estar frutificando. Simplesmente estar gerando. É só isso. Mas quando fala de gerar, meu Deus. Quando fala de cesariana, quando fala de normal também dá problema. Não é fácil gerar. Quando se fala de frutificar, nossa, estou pegar a enxada e ir para o sol quente. Não é verdade? Então, pessoas, amor, poder e alegria. Vou falar um pouquinho dessas coisas aqui. Pessoas, tem que estar no nosso coração. Se eu anuncio o Evangelho, diz Paulo, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo não está dizendo assim, vai cair um trator na minha cabeça. Paulo não está com medo disso. Assim, prega o Evangelho, porque senão você perde o emprego. Prega o Evangelho, porque senão você perde a esposa. Perde o Evangelho, porque senão você perde um filho. Não é isso. Há um problema, há uma situação, há um incômodo interior. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, ai de nós. A nossa vida vai ser uma eterna insatisfação. Por mais que os irmãos façam o seu melhor, eu sempre terei um motivo para criticar a igreja, os irmãos que está sendo feito. Por quê? Porque na verdade você não tem os problemas de quem gera filhos, espiritualmente falando. Quem tem filhos entende a outra mãe e não critica a outra mãe. Quando a mãe acorda mal-humorada, sabe, você tem filhos. O pai entende, o marido entende, né? Faz um cafezinho, eu não quero ver você na minha frente. Meu bem, ele sabe. Ela passou a noite toda acordada, dando de mamar, com cólica, cuidando da cólica do bebê, e o pai então tem tolerância. Por quê? Porque sabe que há uma geração de filhos que está acontecendo. Então, irmãos, quando nós estamos gerando filhos, há compreensão entre nós. Porque eu também estou gerando os meus filhos, e eu sei o que é gerar filhos, e as dificuldades de gerar filhos. Então existe compreensão maior na vida da igreja, amor na vida da igreja. Então, Paulo diz, ai de mim se eu não prego o Evangelho. Por quê? Porque tudo ruim, tudo muda, tudo fica chato. Irmão chato, irmã chata, jovem chato. Né? 20 anos é chato, 30 anos é chato, irmão idoso é chato, é chato. Por quê? Porque não gera. Olha para Edivaldo, não está gerando, eu sou doutrinário. Vira um doutrinário e ninguém me aguenta. Mas quando eu estou gerando, que alegria. E vai-se longe quando se está gerando. Faz-se cada procura. Cada coisa você faz por aquele que você quer gerar. Você vai além do seu limite. Né? Paulo diz, se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Ai de mim se eu não prego o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, eu tenho um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, eu proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Olha um sujeito determinado aqui, gente. Porque sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Sentimento de Paulo, qual é que é? É o maior número possível de pessoas. Gente, pessoas. Você sabe quem é que vai fazer você entrar nos tabernáculos eternos?
Aliás, quem vai lhe receber nos tabernáculos eternos são pessoas que você ganhou para Deus, que você até esqueceu. Quando você estiver entrando nos tabernáculos eternos, todas elas irão ficar enfileiradas para te receber. Isso é a Bíblia. Quando você pensa que vai entrar sozinho, que vai enfrentar o Senhor sozinho, que vai enfrentar o tribunal sozinho, não tem mais nada, morreu, não tem mais nada. Quando você estiver chegando lá, você vai ser recebido por aqueles que você gerou e ganhou. São eles que vão dizer assim: você não está sozinho, o Senhor te espera. O Senhor te espera. Ele é rigoroso, é mesmo, mas nós vamos falar por ti. Fica atrás de mim. Estou imaginando aqui a cena. Fica atrás de mim. Quando você chegar diante do Senhor, eu vou dizer para ele, nós vamos dizer para ele assim: Senhor, foi Ele que me gerou. Lembra, Senhor, que eu sou a menina dos teus olhos? Você lembra? Você disse que me amava. Mas você sabe quem cuidou de mim, quem foi até mim, quem foi me procurar? Você sabe quem foi? Esse aqui. Ah, o Senhor é mesmo? Eu já estava com uma para ti. Mas já que você gerou todos esses, agora entra nos meus tabernáculos eternos. Irmãos, gerar pessoas é a melhor coisa do mundo. Quantas pessoas você já gerou? Quantas você está gerando? Quantas estão no seu coração? Hoje mesmo gerou. Ontem gerou. Nós estamos como estéreis. Se o nosso coração for de esterilidade, um sentimento de esterilidade, uma vida pessoal estéril, uma vida da igreja estéril, uma vida de vida familiar estéril, irmão, nós temos que deixar isso para trás. Nós temos que gerar. Essa oportunidade, esse sentimento, esse momento que estamos vivendo, eu sinto que é para nós, é uma salvação para todos nós. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo ainda vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, assim aos sem lei, como se eu mesmo o fosse sem lei. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu quero ganhar, Paulo está determinado, eu quero ganhar. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz-me tudo para com todos. Negar a vida da alma. O que é negar a vida da alma? Negar a vida da alma é: eu fiz-me tudo para com todos. Eu me tornei flexível, eu me tornei proativo, eu me tornei uma pessoa que eu não tenho forma. Não existe uma estrutura na minha vida. Olha, eu sou assim, eu sou cheio de capricho. Não mexe comigo não, porque eu sou cheio de capricho. Não dá para pregar o evangelho assim. Você tem que ser fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Engolir seco muitas vezes o que o fraco fala. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos. Todos os modos, irmão. Salvar alguns. Você sabe como é que se salva alguns? Sabe como é que se salva alguns? Quando você faz tudo por todos para salvar alguns. Não há nem garantia de que você vai ganhar o mundo. Não há nem garantia de que você vai ganhar todo o seu público. Mas se você quiser ganhar alguns, você tem que fazer tudo. Graças a Deus que na vida da igreja nós temos recebido uma palavra, irmão, que é realmente no final bate com a palavra de Deus. Nós não estamos promovendo o que é nosso. Não estamos promovendo o nosso bem-estar. Estamos fazendo você rico. Quem quer ser rico, venha para a vida da igreja. Quem quer casar? Claro, todos nós queremos casar, mas nós não promovemos o casamento para atrair as pessoas. Claro, as irmãs precisam casar, os irmãos precisam casar, nós precisamos trabalhar, mas nós não promovemos essas coisas para ganhar pessoas.
Nós não usamos desse artifício, nós usamos do Evangelho. Nós usamos do amor. Nós usamos do Espírito que convence. Nós usamos disso e nada mais. Eu me sinto muito tranquilo nesse ponto. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar um cooperador com Ele. Cooperador. Você é cooperador. Ministro cooperador do Evangelho. O que nós somos? Ministros cooperadores. Quem é cooperador aqui? Eu quero apenas os jovens cooperadores. Fica de pé os jovens cooperadores. Meu Deus! Gente, nós temos aqui. Claro, depois eu pedi para os idosos, os mais velhos cooperadores, mas os jovens cooperadores. Os jovens cooperadores. Vocês não têm. Ah, você também? Vocês não têm justificativa nem desculpa, gente. Vocês são jovens, mas um mártir se faz com 10, 12, 13 anos. Nosso Senhor Jesus começou com 12 a interlocução ali com os idosos, com os escribas todos. Começou cedo. O que você vai fazer na sua juventude, jovem ministro? O que você vai fazer? Vai estragar a sua juventude? Vai gastar a sua juventude? Vai dar de bandeja para o inimigo de Deus? Não. Vai dizer o quê? Não. Diga aí. Não, irmão. Oxi. Fala. Oxi. Não. Eu irei gastar com o meu ofício. Diga. Irei morrer por isso. Tudo fazer. Por causa do Evangelho. Gravado, né? Gravado? Está gravado aqui. Pode sentar. Está gravado. Amém? Aleluia. Irmãos, vamos para a 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Amém. Jesus é Senhor. Aleluia. Senhor, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serem seus ministros e queimardes incenso. Filhos meus, jovens ministros, cooperadores do Senhor, jovens ministros da nova aliança, igreja da nova aliança, filhos meus, o Senhor nos fez filhos, e agora Ele chega para nós e diz assim: filho meu, oi papai, não seja negligente, meu filho. Negligente, preguiçoso. A negligência é a preguiça, é fazer as coisas de maneira desleixada. Irmãos, a nossa vida na igreja daqui para frente, a gente já vem melhorando mais, mas queremos melhorar mais ainda. Nós não queremos mais ser negligentes.
Nós não queremos ser amadores. Nós não queremos estar improvisando. Nós queremos nos organizar melhor para servir o Senhor. Amém. Serviços organizados, reuniões organizadas, palestras organizadas, visitas organizadas, usar a agenda, usar as redes sociais, usar o WhatsApp, usar o Facebook, tudo em prol do Evangelho. Nós não queremos mais ser negligentes. Senhor, quão negligente eu sou com as minhas coisas. Não sou tão negligente, mas quais são as tuas? Nada eu gravo, nada eu anoto, eu esqueço. Os irmãos passam um recado, já não sei o que lhe passaram. Filhos meus, não sejam negligentes. Negligência, irmão, não bate com o Evangelho. Quando eu ouço sobre diligência, é Jesus. Ele era tão focado, que o negligente, ele acha que tem tempo e desperdiça o tempo dele. Ele administra mal o tempo. Irmãos, nós não podemos mais perder tempo. Não podemos mais perder oportunidades. O negligente perde tempo. Perde o dia inteiro. Perde a semana toda. Perde um mês todo. E comemora o aniversário no final do ano. Negligente não devia comemorar aniversário. Comemorar o quê? A negligência. Então, depois que nós trabalharmos o ano todo, trabalhar todo dia, trabalhar bem, trabalhar com coordenação e trabalhar loucamente mesmo, desesperadamente, como se fosse morrer hoje, você pode comemorar o aniversário. Você pode dizer, irmãos, fiz um ano de vida, mais um ano de vida, comemora aí. Não se estará comemorando a negligência, mas a diligência em cuidar de pessoas. Esse tipo de comemoração é válido. Filhos meus, não sejais negligentes. Eu não tenho tempo, irmãos, para perder. Nem você tem tempo para perder. E Jesus também não tinha tempo para perder. Às vezes os jovens passam toda a juventude e perdem todinha, querem encontrar um negócio que dê prazer. A vida da igreja não dá prazer. As reuniões não dá prazer. Aqueles irmãos não dão prazer. Minha casa não dá prazer. Meus pais são chatos. Eu vou curtir a vida. E perde toda a juventude. Oh, tolinhos. Oh, bobinhos. Todos fomos nós quando fizemos isso. Estamos passando para vocês. Não faça isso. Entregue a sua juventude para Deus. Senhor Jesus. Jesus disse assim: é bom casar, mas eu não tenho tempo para casar. É bom trabalhar e ter uma profissão e ser reconhecido na sociedade. Mas com o que eu tenho para fazer não dá tempo. Gostaria de visitar meus filhos, meus netos. Gostaria de ir para Porto de Galinha. Mas não dá tempo. Podia ser um advogado, um promotor, um juiz, poderia ser um empresário, um pescador, mas não dá tempo. Isso é a noção do tempo. Essa é o sujeito focado. Esse é o sujeito centrado. Não dá tempo. Irmãos, embora nós estejamos fazendo tudo isso, nós não podemos aceitar que o nosso tempo escorra pelas nossas mãos. Não podemos aceitar. Se tiver pessoas onde eu trabalho, então deve ser essa a condição para que você trabalhe. O Senhor, eu só trabalho se tiver pessoas lá. Se tiver pessoas lá, eu trabalho. Eu só caso, Senhor, eu só caso. Nossa, meu Deus. Eu quero um filho desse. Eu só caso se a minha esposa for uma jovem que não coloque uma bola de ferro na minha perna. Eu só caso se for para o Evangelho. Eu não quero casar para me enterrar. Quero casar para pregar o Evangelho. O irmão diz assim: irmão, ora por mim para que eu case.
Eu falo assim, eu estou pensando 2 vezes agora de orar pelos irmãos casarem. E por quê? Porque quando casam, eles desaparecem. Quando eles casam, eles desaparecem. Então, puxa vida, o casamento é tão bom. É tão bom. Eu jogo tudo para cima. Então, hoje, de sinceridade, se você vier pedir para que eu ore para você casar, eu digo para você, eu penso 2 vezes, eu olho sobre tudo. Eu penso assim, se você entrar por aí, você está no salvo. Não vou. Você está muito bem, você está desfrutando o Senhor. Uma menina alegre, feliz. Eu tenho medo que você perca essa simplicidade, essa alegria, essa felicidade. Você está tão feliz, você é tão alegre, você é tão disponível, você é tão despojada, você é tão... Eu tenho medo de que você se embrenhe naquela vida que todo mundo imagina. Meu Deus! Deve ser bom demais! Eu digo para você, tem esse pedaço aí, verdade. Mas se prepare. Tem sim. Tem uma faca no pescoço. Tem espinho na carne. Tem. Ninguém fala, né? Pensa que é só sexo. Jovem pensa que casamento é sexo. Não, meu filho. Uma semana você já abusou. Se não tiver outra coisa a mais que sustente o casamento, aquilo acabou, irmãos. Já vi casamento terminar com 1 mês. E você olha quem era menina, quem era jovem, você não acredita. Você olha para o cara assim, o que você estava procurando? Ele disse para mim assim, você não sabe o quanto ela era chata. Não dava para aguentar. Mas eu pensava que com aquela pessoa linda como você está... Não, meu filho, eu pensei também, cara. Eu pensei também que aquilo era suficiente. Mas não dá. Quando eu olho para a pessoa, eu não consigo mais sentir aquela beleza toda, eu não consigo. Tamanha é a dificuldade que eu tenho, a incompatibilidade que eu tenho com aquela pessoa. Por isso, entregue o seu tempo para Deus. Amém? Para Deus. Senhor Jesus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para servir. Todos nós somos chamados para estar diante do Senhor. Qual é a negligência? É a negligência em estar diante do Senhor. É a negligência em servir ao Senhor. Essa é a negligência. E nesse ponto, não sei você, eu sou negligente. Eu sou. Eu leio a Bíblia muito, irmão. Eu leio muito a Bíblia. Eu leio um bocado de coisa. Eu fico à noite acordado muitas vezes. Mas eu me sinto tão negligente no que diz respeito a estar diante do Senhor. Do Senhor. Não é diante dos meus pensamentos, da minha mente que é rápida. Que é assim, rápida não, mesmo não sabe que é lenta. Não é rápida, é confusa, mas eu gosto de mim. Eu acho assim, o Senhor tem as razões para me fazer assim meio confuso, né? Não muito organizado na minha mente. Eu sei, eu falei, Senhor, eu sei que você tem o seu caminho nessa bagunça toda da minha cabeça. Então à noite eu estou lá, mas às vezes eu não sou diligente em baixar a cabeça e tratar os assuntos. Senhor, tal família. Senhor, tal carro. Senhor, minha situação com minha esposa. Senhor, minha relação com os meus filhos. Os filhos dos irmãos. Senhor, eu quero ouvir o Teu falar a respeito disso aqui. Senhor, eu me sinto tão vazio, tão seco. Senhor, quando você fala de pregar o Evangelho, eu bambeio as pernas. Senhor, tu diante de ti não sairei daqui enquanto você não me falar alguma coisa encorajadora, alguma coisa viva. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, amanhã eu vou trabalhar. Vai comigo, Senhor. Não me deixa só.
Não me deixe alheio. Estar diante do Senhor, irmãos, é a negligência. Não estar diante dele é a pior das negligências. Eu vos escolhi para que você esteja diante de mim. Irmãos, não está se falando para você fazer, está se falando para que você esteja diante do Senhor. Essa é a sua salvação. Fazer é a nossa salvação, porque Ele nos confronta com os nossos medos, e nos confronta com as nossas limitações e com os nossos abismos espirituais. Nós temos escuridão, nós temos sombras espirituais, ambientes espirituais que Deus não entrou ainda, os irmãos não entraram, palavra nenhuma entrou. Nós temos ambientes dentro de nós que só seremos salvos quando nós formos diante do Senhor. E geralmente a gente vai diante do Senhor quando Ele manda fazer alguma coisa. Então mandar você fazer alguma coisa, estimular que você faça, está proporcionando sua salvação. Amém. Quando você vai querer fazer, aí você sente medo, aí você nota, tinha alguma coisa lá dentro. Quando você vai querer fazer e não tem sucesso, aí Deus mostra assim, você tem um pecado oculto. Senhor, o que está acontecendo? Eu não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe por que eu mandei você fazer tal coisa? Sabe por quê? Porque eu queria que você fizesse e fracassasse. E depois viesse para mim e perguntasse: Senhor, por que fracassei? E eu teria a oportunidade de dizer para você: porque você tem um pecado oculto que não conta para ninguém, e que você convive com ele por anos, serve com ele por anos, está na sua casa por anos, mas você não cuida, você até a caleta, você gosta, você guarda dentro de uma caixinha. Se você não estiver diante de mim, você não vai ver. Quem nós somos? Irmão, nós nos achamos os tais. Mas quando pregamos o Evangelho, percebemos que nós não somos os tais. Todo mundo fica pequenininho. Senhor Jesus, Ele nos escolheu para estarmos diante dEle. Vamos estar diante do Senhor então? Amém! Aleluia! Ontem eu e o Daniel estávamos conversando com uma irmã, uma oportunidade de pregação do Evangelho. Eu comecei a me irritar, rapaz. Porque a mulher é confusa, a irmã é confusa, olha, uma oportunidade de pregação do Evangelho, ele estava sondando como é que seria para ganharmos e ajudarmos. Mas, naquele momento, eu olhava para ela de braços cruzados. Eu falei assim: senhora, para de falar. Não pode? Para de falar. Ouça-me. Aí ela, e aí? Ela não parou de falar. Não parou de falar. E ela ainda me chamou de burocrata. Gente, eu vejo que você é um burocrata. Eu falei: gente, essa mulher ela não sabe com o que está mexendo, não. Naquele momento eu pensei, isso veio na cabeça: Senhor, isso aqui é quem? Burocrata. Eu já me lembrei dos democratas dos Estados Unidos, eu não sei se tem alguma ligação, né? Burocrata. Eu pensei: gente, como eu sou limitado. Para pregar o Evangelho, me vi limitado. E o Daniel dizia assim: vamos seguir, marca a reunião, depois a gente vai. Vamos marcar, marcando, fui levar ela lá no lugar. Que eu perguntei para ela, eu estava perguntando para ela sobre detalhes, né, da situação, quantas pessoas eram, qual era o perfil de cada uma delas. E eu tive que levar ela para casa, né? Para lá, eu levei ela para o coloquei no carro. Aí no final, falou assim: a senhora podia me emprestar o seu telefone para que eu ligasse para você, e você ligasse para mim, para a gente ajustar a reunião de segunda-feira? Olhou para mim assim: eu passo para os irmãos do Bom Café. Meu Deus, onde eu me meti? Eu fui para casa, falei: Senhor,
eu sou um pregador do Evangelho, eu quero pregar o Evangelho, mas eu sou fraco demais. Sou fraco demais. Quero pregar o Evangelho, quero fazer com que a igreja cresça, com que os irmãos multipliquem, ajudar os irmãos, mas olha aí. Fui para nós à noite e fiquei, Senhor, muda-me. Dá uma mudada em mim, Senhor, dá uma ajustada em mim. Amém. Senhor Jesus, amém. Quero estar diante do Senhor. E naquele momento, o Senhor estava olhando para mim e dizia assim: você não tem paciência. Você não tem paciência. Eu ouvi o Senhor falando no meu ouvido, irmão. Enquanto eu queria pregar o Evangelho, eu via dizendo: você não tem paciência. Eu falei: poxa, Senhor, realmente eu quero te servir, mas se eu não estiver diante de ti, faço bobagem. Para ser meu ministro, para queimar incenso. E queimar incenso aqui, queimar incenso. Irmãos, se nós temos que ser especialistas em queimar incenso. Aleluia! Amém. Queimar incenso é orar. Amém. Por isso, qual deve ser a reunião mais linda, mais bonita, mais doida, mais frequentada, mais maravilhosa da vida da igreja, mais chique, mais cheia, mas tem mais? Mais poderosa, mais encantadora? Qual é, irmão? Qual é? É a reunião de oração. A reunião que menos frequentamos. É a reunião que menos frequentamos, a reunião mais determinante, a requisitada. Eu vos escolhi para que vocês estejam diante de mim, para ser meu ministro, para queimar incenso. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não são nada. É um galho sequinho. Podem até achar você muito verdejante, florido, mas você é sequinho. E se tem ainda um verdinho, vai ficar seco com o tempo. A reunião mais importante é a reunião de oração. É a reunião de oração. Irmãos, sem oração não tem poder. Sem oração não tem amor. Sem oração não vai ter os frutos e a alegria. Mas vamos pregar o Evangelho ou não vamos? Não vou pregar o Evangelho não. Depois que você falou, eu vou ficar só diante do Senhor primeiro, depois que eu vou sair. Não vou ficar muito tempo. Vou ficar muito tempo diante do Senhor. Quanto? Vou ficar um mês, depois eu saio, tá bom? Você não está diante do Senhor naquele lugar. Quem está diante do Senhor vai ter uma surpresa. Qual é a surpresa? Tão logo saia daquele momento com Ele, encontra pessoas. Aí nesse momento, meu irmão, se prepara para ter livros na mão, para ter kit na mão, para ter jornal Árvore da Vida na mão, para ter o que na mão? O que mais aí? Para ter ambientes para levar as pessoas, reuniões adequadas para levar as pessoas. Nesse momento você precisa estar com todas as suas ferramentas bem trabalhadas. Não existe esse negócio de ficar diante do Senhor e não aparecer pessoas. Essa oração envelhece. Estar diante do Senhor queimando incenso. Reunião de segunda-feira, vamos frequentar. Reunião ministerial antes da palavra, antes de ministrar, oração. Reunir os irmãos para orar. As vigílias. As vigílias estão pegando fogo. Eu não entendo. Os irmãos não vão para. Presta atenção. Os irmãos não vão para a reunião de oração, mas eles vão para as vigílias. Eu falei, vamos trocar o nome. Então acho que o problema é esse, é o nome. Troca o nome. Gente, não teremos reunião de oração nessa semana. Uau! Aleluia! Graças a Deus não tem reunião de oração. Vixe. Mas teremos vigília. Uau! Eu falei, isso aí não dá para entender, mas muda o nome. Vigília. Nas vigílias nós aparecemos. Não sei por quê. É porque envelheceu. Você sabe por que nós não vamos fazer reunião de oração? É porque nós temos lembranças não muito agradáveis delas. A gente orou, não acontecia. Oramos. Só tínhamos muita coisa para falar dessa reunião de oração que não acontecia. O resultado dela. Quando você lembra de uma reunião de oração, você lembra que ela não produz resultado.
Não a nossa reunião de oração, como a gente queria, não produziu resultado. Mas quando você lembra de vigília, é o mesmo ato de orar, só que agora com disposição nova. E a gente quer, e a gente vai, e aí os jovens querem. Aleluia, irmãos. É a nossa disposição que tem que mudar. Queimar incenso. Eu estou com medo. Você sabia? Tem que pregar o evangelho? Quero confessar um negócio para vocês bem baixinho. Eu estou com medo. Eu tenho medo. Eu sei que o Senhor vai colocar uma pessoa lá fora. Eu tenho certeza que vai aparecer gente. E o que eu vou fazer nessa hora, meu Deus? Aí eu quero fazer como Josafá. Josafá falou assim: gente, o inimigo está vindo. Chama a mamãe, chama papai, chama tio, chama os meus filhos, chama os meus sobrinhos. Josafá colocou todo mundo para orar pelo caso. O problema do ataque dos amonitas ao povo de Israel, Josafá chamou a turma todinha. Falou assim: vamos orar porque o negócio está feio, vou perder o rei. E a turma começou a orar. Depois a palavra do Senhor veio e disse: vocês não precisam fazer nada. Espera aí, Senhor. Eu estou orando para a gente lutar. Não faça nada. Fica paradinho. Irmão, fica paradinho. Só tem que pegar o kit. Pega o kit, mas não fica paradinho. Fica paradinho, mas você pega o kit primeiro. Pega o kit primeiro. Se disponha primeiro. O paradinho é: fica paradinho. Sabe o que é paradinho? Eu entendi o que é paradinho. Paradinho. Para de resmungar. Para de desculpar. Para de reclamar. Fica paradinho. E se você ficar paradinho, você não me atrapalha. Fica paradinho. Paradinho. Simplesmente vá à reunião. Simplesmente ore. Simplesmente atenda o que ele não está pedindo. Simplesmente faça. Simplesmente seja simples. Pare de ser complexo demais. Fica paradinho. E vê o que eu vou fazer. Lá em Valparaíso, fica paradinho. Paradinho. Quando os irmãos disserem assim: vamos pregar o evangelho, você vai dizer: faz o quê? Eu vou ficar paradinho na minha resposta, na minha contra-argumentação. Não vou ficar paradinho. Fica paradinho e sai. Vaza. Sai de perto. Quando o Senhor diz assim: vai, vaza. Irmãos, você quer uma vida feliz? Quer? Quem quer a sua esposa feliz? Eita, irmãos, quem quer a esposa feliz? Jerry, quer a sua esposa feliz? Quem irmão aqui quer que a sua esposa fique rabugenta? Quem quer? Irmãos, é só não ajudá-la a pregar o evangelho. É só deixá-la em casa. Você terá uma esposa que vai lhe satisfazer por algum tempo. Depois ela vai sentir falta de algo que você não deu. E era o estímulo para pregar o evangelho. Esposa, quer um esposo? Beleza? Eita! Quem quer? Nossa! Tem alguns que querem mais do que outros. Irmãos, lá libera o seu esposo para pregar o evangelho. Estimula o seu esposo a pregar o evangelho. Estimula o seu esposo a ofertar para o evangelho, a comprar o kit, a colocar o kit na sua casa, a abrir a sua casa. Estimula, aí você vai ter um esposo beleza. Um esposo alegre, feliz. Que você vai ter jurisprudência para chegar e dizer para ele: você tem que ser paciente comigo como você é com aquela pessoa. Aí pronto. Acabou. Todas as vezes que ele for estiver deslizando, você chama a jurisprudência. Você é paciente com aquele menino, seja comigo. Pronto, ele está sabendo. Por quê? Porque nós temos o costume de ao pregar o evangelho, vir um amor inexplicável pelas pessoas, né? Um amor inexplicável. Desaparece dentro de casa, mas ele vem muito assim no dia a dia, mas desaparece.
a esposa pode usar de jurisprudência e dizer assim: me ame como você ama aquela jovem, me ama como você ama aqueles irmãos, seja tolerante comigo como você é tolerante com aquele irmão lá. Você só dá a coisa ruim para mim. Parece que faltou a sua paciência, não tem mais agora. Você está só no osso. Aleluia! Eu sou muito encorajado, nós somos muito encorajados em pregar o Evangelho. Nós nos juntamos aqui para ganhar força. Senhor Jesus! Amém! Obrigado, Senhor! Obrigado por essas igrejas, por esses irmãos. Estão encorajados? A sair, etc. Amém. Aí agora queremos chamar alguns irmãos para dar. Alguns irmãos da. O que vão dizer? Eu quero chamar alguns irmãos para dizer que eu estou mentindo. Eu quero 7 irmãos para dizer que eu estou mentindo. Ou não estou mentindo. Estou mentindo? Jesus, eu estou mentindo? Jesus, vem cá. Jesus, eu estou mentindo? Não. Olha, nós estamos nos preparando para pregar o Evangelho, irmãos. Aqui, nós não somos de terno, nós somos disso aqui, ó. Mas para trazer as pessoas, ganhar pessoas, impressionar as pessoas, deixar as pessoas tranquilas em suas mentes, porque já se acostumaram com alguém uma vestimenta mais não digo mais fina não, porque aqui não tem muito fino não, mas mais formal. Nós estamos aqui, nós falamos, ó, os varões precisam aprender a se vestir. Precisam aprender a se vestir, nós falamos, aí colocamos no WhatsApp. Vai com o espírito liberado e com aquele blazinho. Vai com o espírito liberado e com aquele blaze básico. Aí, Jesus, eu falei, Jesus, você veio para que você deu a ordem. Hein, Jesus? Como um pouquinho aí da. Compartilha alguma coisa. Jesus é o Senhor. É muito gratificante estar com os irmãos e percebemos, irmãos, que a nossa atitude ela é fundamental diante desse processo que nós estamos vivendo, sendo encorajados com o ministro do Novo Testamento, ministro da Nova Aliança, em sermos os primeiros a darmos um passo à frente, né? E como o irmão mostrou para nós essa manhã, o ministro do Novo Testamento ele precisa ter algumas características que nos leva a nos adiantarmos, não porque somos melhores, não, mas porque almejamos transmitir para as pessoas confiabilidade. As pessoas precisam ver em nós pessoas determinadas, pessoas que prezam pela vida da outra, pessoas que respiram o que nós estamos vivendo. Essa palavra por anos ela ficou em nossas vidas como um mero conhecimento, e agora o Senhor está mostrando para nós que não basta conhecermos a letra, precisamos aplicar ao nosso viver. Não que a roupa ela seja algo que nos torne pessoas diferentes, não, mas muitas pessoas elas nos assimilam também como nós estamos vestidos, como nós estamos andando, que falamos, como falamos. Então, ao longo desses 15 dias nós ficamos trocando mensagem e ouvindo testemunho, e os irmãos lembrando, desde a nossa última reunião de serviço, eu falei assim, não, eu preciso, eu particularmente, eu não gosto de usar, Jesus não gosta, ele não gosta. Terno, não, fico muito diferente, fico muito esquisito. Aí os irmãos começaram a chegar na reunião e eu lá de terno, falei, meu Deus do céu. Mas uns olhavam assim, outros, né? Falei, irmão, você não veio, outro irmão, não, irmão, esqueci. Falei, não, mas eu estou aqui. Alguém vai se encorajar. Hoje cedo, quando o Sebastião chegou lá em casa, eu falei, não estou sozinho. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi alguns irmãos chegando, outros não. Eu falei, puxa vida, parece que eu encarno
né? Mas aí quando chegou alguns internos, eu falei, não, então não estou sozinho. Irmão, louvado seja o Senhor. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Por isso, o apelo do Senhor em mostrar para nós que o ministro da Nova Aliança, ele primeiramente precisa carregar no seu coração o desejo de contatar pessoas. Não é por acaso. Por isso o Senhor tem nos dado várias maneiras, várias ferramentas para nós podermos estar contatando pessoas. E lá em Lusiânia nós temos praticado de 15 em 15 dias colocarmos a tenda na feira. E tem sido de muita ajuda. Nós temos ali distribuído jornais, temos vendido Bíblias, temos levado, temos orado pelas pessoas ali na feira. Muitas pessoas têm pedido oração e nós temos nos compadecido com a necessidade das pessoas, realmente. Como ele mostrou, né? Quando nós saímos, nós nos enchemos desse amor, de poder transmitir para as pessoas, né, o que Deus tem dado para nós. Então, irmãos, eu fico muito encorajado nessa manhã em estar com os irmãos e mais ainda, em poder ser um membro que pode ser diferente. Amém? Podemos ter uma atitude diferente, não simplesmente na nossa vestimenta, mas interiormente precisa arder em nós esse coração e transmitir às pessoas aquilo que o Senhor tem nos dado. Jesus é o Senhor. O meu nome é Jesus, da igreja de Lusiânia. Essa igreja tem esperança. Há esperança para Lusiânia, porque Jesus está lá. Dois Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Tem um versículo que sempre ele me encoraja, né? E diante desse falar nessa manhã, eu me sinto encorajado. Eu creio que todos nós, realmente é uma alegria estarmos aqui junto com os irmãos da Amico, convidados também. Então realmente o que tem que estar no coração de um ministro é pessoas, né? E as pessoas também vão nos motivar a amá-las, né? E realmente um ministro, eu preciso aprender a depender cada vez mais do Senhor. Realmente a obra é do Senhor, mas ele precisa de cada um de nós. E esse versículo, eu vou ler para os irmãos. Esse versículo está em Atos 27, versículo 23, fala assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Versículo 24, dizendo: Paulo, não temas. No lugar de Paulo, poderemos colocar o nosso nome. Antes, não temas. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele reconhecia de quem ele era e a quem ele servia. Então nós precisamos também reconhecer nessa manhã de quem eu sou e a quem eu sirvo. E isso pode sim mudar toda a nossa história de vida da igreja. Graças ao Senhor por esse realmente encorajamento. Não é mais um projeto ou um movimento, né? Esse sentimento do 3515, o qual realmente tem motivado cada igreja da micro-região a se mover, né? E graças ao Senhor nós temos a experiência em Cristalina, abrimos pouco recente o espaço do café, né? Mas graças ao Senhor ele estará sendo aberto, já está sendo aberto todas as terças e as quinta-feiras, a partir das 8 da manhã às 11. E realmente tem algumas irmãs ali que estão servindo e são muitas experiências. Então a gente percebe que o Senhor quer avançar, mas ele precisa de um ministro que tenha um coração aberto, um ministro que reconheça de quem ele é e a quem ele sirve, e um ministro também que ame pessoas. A nossa comissão hoje realmente é cuidar de pessoas, é amar as pessoas. Então graças ao Senhor o Espaço do Café tem funcionado ainda, né? Mas eu creio que o Senhor vai ganhar mais cooperadores. Tem funcionado às terça-feiras, das 8 da manhã às 11, às quinta-feira, das 8 às 11,
mas graças ao Senhor pastores entrando, pessoas entrando. Agora tivemos a última experiência nossa, foi com um irmão também. Ele disse: irmão, aqui vocês fazem confessatório? Eu falei: amado, nós não fazemos confessatório, mas uma coisa nós fazemos: nós temos comunhão e em seguida nós oramos. Aí então levei ele para 1 João 1, versículo 9, que mostra que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então eu mostrei para ele que só Ele é digno de ouvir o que eu e você tem para confessar. Então ele se sentiu encorajado, adquiriu livros, graças ao Senhor também. O Senhor tem avançado na comportagem cristalina, o Senhor tem ganhado mais o nosso coração. Isso tudo, irmãos, eu creio que depende da nossa atitude. A nossa atitude é o início para o Senhor poder avançar. Então temos várias experiências no espaço do café, estamos também muito alegres, Temos tido também várias experiências com os grupos cristãos, a qual o Senhor tem aberto essas portas, tem entremesclado junto com os irmãos para termos mais comunhão. Isso tem nos alegrado. Recentemente o irmão Adeilton, ele veio de Brasília para palestra que teve aos pais, e em seguida ele recebeu um convite para ministrar uma palavra aos pais. Então, graças ao Senhor, foi uma palavra simples, mas também cheia de poder. Mas esse poder realmente veio do fruto de muitas orações. Irmão, precisamos tomar força. Então precisamos orar muito. Então, graças ao Senhor, realmente nós precisamos ser simples. Nós não somos melhores do que os irmãos, mas nós somos pessoas que podemos cooperar uns com os outros. Então, graças ao Senhor, o Senhor tem avançado, tem motivado a igreja cristalina a avançar em tudo que o Senhor tem falado conosco. Às vezes há alguma certa dificuldade de recebermos um novo falar, mas também podemos nos sentir também encorajados. Então, tem muitas experiências, simplificamos aqui. Também tem um canal, graças ao Senhor, no quartel. O irmão Silvano está ali. Amém. E ele separou o horário de almoço de toda meia hora. Tem um GFCM com os jovens do quartel, Então, graças ao Senhor por esse canal. Amém. O Senhor tem ali multiplicado dentro do quartel. Amém. E todas as nossas reuniões, inclusive ele leva 3, 4, 5, 6. Então, graças ao Senhor, a gente também vê que o Senhor, por um lado, está cuidando uns dos outros, mas por outro lado, o Senhor também está multiplicando. Então, Ele está sempre usando o nosso irmão ali. E agora ele pediu, não foi mais meia hora. Ele falou: irmão, vou pedir 1 hora. Amém. Eu falei: irmãos, vamos continuar orando, Inclusive, ele trouxe um jovem também que é visitante. Ele está ali junto com ele ali. Ô irmão, pede para ele dar uma levantada. O jovem. Iria vir os outros, só que às vezes alguns estão de serviço, outros moram muito longe, precisa visitar também as suas famílias. Mas isso é o que o Senhor tem feito ali em Cristalina, Então Ele precisa de cada um de nós. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por essas experiências, A gente percebe que o Senhor Ele quer avançar. Graças ao Senhor nós percebemos isso cedo, Esse ajuntamento aqui foi para nós, temos experiências mesmo, escutarmos os irmãos falando, os irmãos de Cristalina ali naquela cidade muito boa, servir ali em Cristalina ali. Eu vejo que não é uma cidade tão grande, uma cidade pequena, mas os irmãos estão avançando, estão tendo esse coração de avançar. E lá em Valparaíso, meu nome é Davi, lá da igreja de Valparaíso. Lá em Valparaíso também nós estamos com esse mesmo sentimento, irmãos. Nós estamos ali no nosso local, a gente quer abrir nosso espaço do café, Já estamos com os projetos já, faltam vir os arquitetos, faltam vir as pessoas para nos ajudar, mas já está tudo encaminhado. Então esse está sendo nosso coração. Também vamos agora abrir a casa de comportores, Nós vemos que os irmãos do CEAP, os irmãos que foram para lá recentemente, nos ajudaram bastante. Saímos nas cidades, entramos em grupos cristãos, pregamos o Evangelho, vendemos os livros. Recentemente agora estamos com os kits também.
Esse é o nosso coração, irmãos. Sabe, aqui nós estamos nos arrependendo mesmo, né? De avançar para o Senhor. Sabe assim, quando o irmão de falou assim, ficar parado, é parar mesmo com nossas limitações, com nossas reclamações, né? E esquecer das coisas que para trás ficaram. Né? Se até aqui nós tivemos uma experiência com o Senhor, nós temos que buscar novas experiências. Se até aqui o Senhor nos trouxe, nós temos que avançar. Né? E o nosso avanço é igual o irmão falou: pessoas, amor, poder e alegria. Né? Aí aqui, o que está no nosso coração? Aí eu faço a pergunta: o que está no coração dos irmãos? Né? Isso nós temos que refletir. Muitas vezes o nosso coração ainda está muito para nossas coisas. Muito para nossas coisas, nós temos muito no nosso coração. Acho que 90% que está no nosso coração é das nossas coisas aí. Mas que o Senhor, Ele quer no nosso coração. O Senhor, o Senhor quer semear no nosso coração. O Senhor quer tirar as pedras. O Senhor quer queimar os espinhos. Né? Nós temos que ser essa boa terra. Tudo que nós aprendemos aqui, irmãos, tudo que nós estamos aqui, nós temos que passar para as pessoas. Né? E o Senhor não requer, irmãos, que você seja o bambambam, né? Uma pessoa melhor. Não, o Senhor Ele quer a pessoa mais simples. Né? Paulo fala: me fiz fraco para os fracos, né? Me fiz fraco com todos para ganhar alguns. Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos ter esse sentimento, sabe? Que não possa ser, irmão, na mensagem dessa semana, né? Na imediata, assim, que todo movimento tem um apogeu. O apogeu chega no ápice ali, depois cai. Não, que possa ser constantemente. Né? Nós também estamos com a tenda ali em Valparaíso. Era para nós abrimos hoje lá, só que teve essa conferência e a gente não abriu. Mas a gente tem essa experiência, né? De estar pregando o Evangelho. Irmãos, e a experiência passada, domingo, há 15 dias atrás, a gente assentando umas pessoas, né, pregando o Evangelho, uma senhora falou assim: as denominações estão deixando a gente confuso, irmãos. E nós temos a palavra do Senhor. Cada um que está aqui conhece muito bem o Senhor, conhece muito bem a palavra. Então, assim, nós possamos pegar essas pessoas, né, e mostrar a luz para essas pessoas. O irmão Oswaldo falou que a gente não está fazendo: você quer ficar rico, não, você quer casar, não. Temos que mostrar que o Senhor é a nossa salvação. Amém. O Senhor é a nossa palavra. Aqui em Gênesis fala assim: certo nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Enos significa fraco, frágil e mortal. Eu sou assim, irmãos. Eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou mortal. Mas o Senhor nos deu uma dica, o Senhor nos deu um poder. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, que em cada situação que você tiver, irmão, com as pessoas, você possa invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, amém. Jesus ao Senhor. Sou irmão Cavalcante, Novo Gama, servindo ali há um tempo. Eu sou fraco, frágil e mortal, como o irmão colocou. Dependo muito do Senhor para poder estar ali pelas misericórdias do Senhor, conduzindo, né? Eu quero falar para os irmãos que eu não quero isso. Eu não quero isso. Porque essa responsabilidade é muito grande, né? Mas não sou eu que quero, é o Senhor que quer. Não depende de mim, é o Senhor que conduz. Porque se dependesse de mim, estava tudo fracassado. Então, graças ao Senhor, que é Ele que quer. Fazer que nem Pedro, né? O Senhor falou essa palavra para Pedro. Ele é que conduz todas as coisas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Em Novo Gama, o Senhor tem nos aperfeiçoado dia por dia. Nós temos lá o Bom Café desde março do ano passado. Já tem mais de ano que está servindo. Abrindo lá de 8 horas até às 17 horas. Não temos um Bom Café no estilo assim, com lanches, né? Mas temos café e livros. Café e livros tem lá à vontade. Um espaço abençoado, onde já se batizou 2 pessoas, onde já foram levadas várias literaturas. Cada vez que eu vou na Cooper Livro, a gente alimenta um café com pelo menos R$3.000 de livro.
porque o Senhor tem se expandindo naquela região. Quem conhece o Novo Gama, não é só o Novo Gama, é Lago Azul, é Pedregal, é Lunabel, é Boa Vista, tem o Residencial, tem o Montserrat. O Natal ele conhece porque sempre anda daquela região. Então, uma área bastante extensa e muito difícil a locomoção. Então, no princípio, no início, nós não tínhamos nenhum carro na localidade. Deus nos levou a orar por carro, por veículos, pelo menos 10 veículos. Hoje o Senhor nos abençoou com mais de 10 veículos. Para a gente poder estar caminhando naquela região, andando na região. Louvado seja o Senhor. Mas eu estou lendo aqui no livro do George Miller, e ele fala que para você ofertar é muito fácil você orar e Deus manda, mas pessoas adequadas são difíceis. Pessoas idôneas, pessoas que querem servir, ombrar lado a lado é muito mais difícil. A gente precisa verdadeiramente queimar incenso. Amém. E é isso que nós estamos fazendo. Amém. Depois desse encargo de oração, depois dessa palavra aqui de Mateus capítulo 9, que o Senhor falou assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Senhor Jesus. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí o Senhor nos dá uma determinação: rogai. Amém. A partir desse rogai, nós temos rogado ao Senhor por trabalhadores na nossa região. Amém. Nós estamos orando ao Senhor por trabalhadores, não pessoas que dêem trabalho. Estamos pedindo a Deus pessoas que trabalhem. E Ele falou para a gente pedir para Ele. Então nós estamos baseados nessa palavra, nós estamos orando a Deus por pessoas que trabalham. Que arregaça as mãos e coloca a mão no arado. Que tenha responsabilidade. Pessoas idôneas, pessoas que estão desanimadas com a fé, por algum motivo, para que eles possam ver o café, para que eles possam ser acompanhados pelos comportores. Os comportores encontram essas pessoas. Pessoas que têm responsabilidade nos seus trabalhos, que entregam a vida deles para o trabalho, porque não tem um lugar para adorar. Então orando por essas pessoas. E à medida que nós estamos orando, nós também temos preparado nosso local de reuniões para receber essas pessoas. Preparando o nosso serviço de jovens, melhorar o nosso serviço de jovens. Nós temos muita dificuldade. Nós temos procurado colocar jovens para poder cuidar de jovens. Melhorar o nosso serviço de criança, que nós não temos. Mas vamos melhorar isso. Precisamos estar preparado para receber essas pessoas, porque Deus vai mandar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então nós temos orado por esses trabalhadores. Amém. Porque a seara é muito grande e difícil. E as pessoas estão sedentas, estão aflitas e exaustas, precisando de pastores, pessoas que cuidam. Senhor Jesus. Amém. Então pedindo pessoas para trazer mais problema para nós, mas trabalhadores que vai arregaçar a mão e vai atrás dessas outras ovelhas. Em diversos lugares no Novo Gama, em cada lugar de difícil acesso. E expandir por toda a terra, orando não somente pelo Novo Gama, mas por toda a nossa região. Amém. Porque ela é muito ampla. Amém. Senhor Jesus. Amém. No Novo Gama, o Senhor abriu a primeira vez a primeira casa de oração. Amém. A primeira casa de oração ocorreu na casa do irmão Valdeci. O irmão Valdeci é do Lago Azul, o irmão que tem servido com a gente ali, lado a lado. Abriu a primeira vez, na quinta-feira agora, nós tivemos a primeira casa de oração, onde foi convidado os vizinhos, foram um total de 7 vizinhos, chegou nesse local, ouviu uma palavra ali dos irmãos que estão à frente, os pastores que estão à frente, e eles ficaram bastante encorajados. Creram no Senhor, invocaram o nome do Senhor. Então, irmãos, isso está no coração sempre. As pessoas passam na frente, ouviu a gente ali desfrutando da palavra e foi pedir oração. Passando na frente ali, naquele momento. No Bucafé e no Gama, a gente tem armado a tenda todo domingo, durante as reuniões pela manhã. E muitas pessoas têm passado ali e têm recebido o Evangelho. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tivemos a prática, há um tempo atrás, de arrebatamento de feira. O Senhor
Muitas pessoas ganhou ali na feira. Senhor Jesus. E hoje nós estamos armando na frente do Bom Café, que a gente reúne lá todo domingo pela manhã no Bom Café. E no sábado a gente reúne lá na 6, que é um outro espaço do café. Senhor Jesus. E também está aberto lá, as irmãs se reúnem todo dia pela manhã para orar. Pelo menos 2 horas. Jesus ao Senhor. Então o Senhor tem avançado pelas misericórdias dele. E muitas coisas o Senhor tem feito. Nós só temos que nos posicionar. Queimar incenso. Muito, muito, muito mesmo. Irmãos, nós queimamos incenso pouco aí. Temos que nos entregar mais. Eu falo isso por mim. Preciso conhecer mais a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Amém. O Senhor, amém? Amém. Então a gente queimar um pouquinho de incenso, orar um pouquinho do amém? Vamos levantar, ficar de pé um pouquinho, que aí a gente estica as perninhas. Estava conversando aqui com o Manuel, falando que os irmãos estão muito animados para queimar incenso. Uma questão de prática. Sim. Amém. Existe uma condição para ser o ministro da Nova Aliança. Quem sabe qual é a condição? Está no Espírito. Amém? Amém? Está no Espírito. Quando nós ouvimos uma palavra ali no Ocidental, no Manuel, da Ocidental, que quase todos conhecem, né, da totalidade. Somos gratos ao Senhor por esse ajuntamento bonito, né? Isso é muito bom. Tem um cordão de 2 dobras melhor do que de uma só, né? Fica mais forte. Agora é 7 dobras, né? 7 espíritos, 7 igrejas, 7 vezes intensificado. Amém? Então, irmãos, queria só ler 3, 4 versículos de Gênesis. Gênesis 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Que tal pudéssemos abrir as nossas Bíblias? Eis a história de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém. Noé andava com Deus. Quem anda com Deus? Amém. Irmãos, então, seguindo aqui o versículo 10, Noé gerou 3 filhos, sem cães de fé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Só naquela época que isso era real, né? Ou hoje? A terra está cheia de violência? Hein? Tem violência ou não tem? Muitíssimo. Nós não sabemos a hora que podemos nos deparar com a violência. Mas louvado seja o Senhor está nos protegendo dia a dia. E aqui, se você continuar o versículo, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra,
Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei viver ou perecer. Perecer juntamente com a terra. Mas graças ao Senhor pela misericórdia de Deus, que Ele tem nos dado a oportunidade hoje de estar levantando essa frente nova de pregação do Evangelho. Realmente muitos irmãos estavam parados, eu era um desses, parado, acreditando que a reunião de quarta, raramente quando podia estar presente, porque trabalho, eu sou orientador educacional, à noite eu dou aula, né? Frequento a escola para atender alunos, e ali eu posso perceber muita violência, diversas. Aluno que vem para a escola, você pega ele com a ponto 40, aluno que vem para a escola, ele está com meio quilo de maconha, e você é obrigado a lidar com aquela situação sem poder chamar a polícia, porque amanhã eu tenho que estar ali de novo. Então, são N situações que se eu contar, vocês vão ver, isso não pode ser verdade. Então a terra está cheia de violência, e os seus filhos, o meu filho, a nossa geração está imbuída nesse processo, e eles precisam fazer a diferença. E ser o ministro da nova aliança, por isso que a condição número 1 é estar no Espírito. Por isso tem que ser alguém que transforma trevas em luz, o que é negativo em positivo, ser sal para dar sabor, ser luz para alumiar os ambientes onde estiver. E nós sabemos que não é tão simples para um jovem que está envolvido com outros jovens que têm outros pensamentos e até deuses cultuam deuses diferentes, e você se posicionar como luz. Precisa estar no Espírito, necessariamente no Espírito. Para nós que já somos pessoas, entre aspas, maduros espiritualmente, ou maduros de idade, ou maduro porque tem 20 anos de casado, ou maduro porque é avô, mas amadurecendo de um jeito ou de outro. E o irmão falou uma coisa, que a reunião mais importante é a de oração. É onde encontramos menos irmãos. Mas louvado seja o Senhor pela estratégia do Senhor, levantou a vigília, e os irmãos estão reagindo, graças ao Senhor. A oração é 1 hora, a vigília dura 4. Amém! Então nós não estávamos percebendo que os irmãos estavam querendo mais, né? Então é importante alguém pensar rápido. Eles estavam querendo mais, né? Então eu lembro que a primeira vigília que nós fizemos na Ocidental, primeira sexta-feira, eu cheguei ali e falei: Senhor, o que tratar de uma vigília? Eu nunca participei de uma vigília. O que é isso? É passar a noite aqui, fazer o quê? Eu falei: irmãos, 30 minutos em comunhão íntima com o Senhor. 30 minutos. Puxa, irmão, foi uma experiência que eu nunca tive igual. Porque você e o Senhor ali, se você não tiver muito assunto, com 2 minutos você não tem mais nada para falar com o Senhor. Mas ali eu pude chorar, pude me arrepender, pude me voltar, e falei: Senhor, 30 minutos é muito pouco para falar com o Senhor. Muito pouco. Porque nós temos quase nada para falar com o Senhor quando se trata do nosso homem natural, do velho homem caído. Mas quando se trata de alguém que vai para o Espírito, ele chora, ele se derrama, os pés de alguém que você não está vendo, mas está sentindo, sabe que ele está te ouvindo, está te respondendo, e não precisa muita ladainha para o Senhor, é só uma frase para tocar o coração dele, para ele dizer o que você precisa fazer. Então eu pude ter experiência ali, aí oramos 30 minutos, aí pedi para orar 10 minutos, 2 a 2, falei: mais 30. E os irmãos ficaram encantados depois, os que estiveram ali, porque tiveram 3 experiências de 30 minutos, e ficaram encantados, compartilharam como nunca quem participou da vigília. Falei: Senhor, que coisa. Então nós temos muito o que falar para o Senhor, mas às vezes somos acanhados, envergonhados. Quem aqui, muitos aqui, se chamassem para vir aqui na frente falar 10 minutos, eles preferiam morrer. Porque só tem uma coisa que dá mais medo que a morte, é falar em público para quem não tem hábito. É verdade. Tem pessoas que desmaiam, passam mal, engole as palavras, tropeça, mas muitas das vezes nós somos muito bons para ficar sentados avaliando os outros. Oh, Senhor Jesus, eu sinto que na igreja precisa de mais amém, mais glória a Deus. Nós estamos vivos nessa reunião. Essa reunião é reunião de vivos. Senhor
Oh, Senhor Jesus. Irmão, para quem está falando é triste. Ou você tem uma sensação de eu não me preparei, eu não fui para o Espírito, eu estou envergonhado. Eu preciso ouvir amém. Porque dependendo da situação, quando você é tocado pela emoção da alma, você grita, você pula, você esperneia, alguém precisa dizer calma. Então, quando as coisas do Espírito envolvem comunhão, intuição, consciência, aí nós precisamos estar concentrados. Tem palavras que é falada que a gente diz assim: Senhor, eu precisava ouvir isso nessa manhã, mas eu preciso dizer amém. Amém. Assim seja. Eu concordo. Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que nos levantar. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Por quê? Por quê? Reconheço o quê? O que é que o Senhor reconhece? Que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Eis a história de Noé. Qual é a sua história? Qual é a minha história para apresentar para o Senhor? O Senhor vai chegar para a minha família, para a sua família, e dizer assim: entra na arca, tu e tua família. Porque essa geração é perversa. Isso que está sendo feito aqui é para que nós possamos entrar na igreja, entrar nas casas, pregar o evangelho, ganhar pessoas. Eu confesso para os irmãos que eu estava parado, mas hoje tem algo me incomodando dentro de mim. Está me incomodando. Eu não sei como fazer, mas está incomodando. E incomodando já é um bom começo. Você está incomodado? Você está incomodado, irmão? Então levanta e diga amém. Eu possa reinar com o Senhor. É um viver medíocre, é um viver de oração, é um viver que você chega ali na reunião e você diz: tem meia hora e essa reunião chega ao fim. A reunião parada, morna, e você também fica morno, fica parado, você fica inquieto, você também não vê o tempo passar, o relógio parece que travou. Mas o Senhor quer deixar o caldeirão, o Senhor quer fazer um movimento. Não, esse grupo de irmãos aqui pode fazer um estrago aqui nesse Gama. Pode fazer um estrago no novo Gama. Santa Maria. Ó Senhor Jesus. Como é bom estar junto com os irmãos. Vou ler só mais dois versículos. Gênesis 9. Eu queria que todos os irmãos pudessem ler esse versículo comigo. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, que lhes disse: fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Disse Deus, repete seu nome agora. Disse Deus a Manuel. Disse Deus a Manuel: sede fecundo. Você não vem para a igreja para ser estéril. Você tem que gerar filhos. Você tem que multiplicar. Você tem que fazer a diferença naquela cidade. E às vezes nós olhamos os nossos irmãos. Agora essa semana eu estava passando, parei de frente do pastor, e lá do outro lado da rua, aí baixei o vidro: bom dia, pastor, tudo bem? Pai do Senhor. Tudo bem, meu irmão, como é que está? Tudo bem. Falamos um pouco, ele falou assim: nós precisamos estreitar nossos laços. Às vezes a gente fica tão distante uns dos outros. E como é que eu fiquei? Envergonhado. A gente precisa estreitar os nossos laços. Precisamos falar do Senhor para as pessoas sem medo e ser feliz. Por último, Gênesis 15. Quando se fala de ministro de uma nova aliança, Deus também fez aliança no Velho Testamento. Ele fez aliança comigo, fez com você. Agora eu te faço uma pergunta: quem aqui já teve o acesso a conversar com o ministro de Estado, olho no olho? Sentado numa rodinha, tem um ministro de Estado. Quem aqui? Alguém aqui? Sou Serafim. Ele dá de cara com esse povo toda hora. É até comum para ele. Agora,
como você se situa nesse universo, sabendo que você é um ministro da Nova Aliança? Ou isso é pouco? Ou isso não significa nada? Ou de tanto ouvir não tem mais nenhuma repercussão no meu ouvido? Ah, eu sou um ministro, mas eu sou um ministro relaxado. Eu sou um ministro que não fala do plano eterno de Deus. Você pega se o ministro Serafim não falasse do plano de governo, não desse conta daquela cadeira que ele está tomando conta, ele é demitido de imediato. Mas graças ao Senhor pelo Espírito. Amém. Ontem eu ouvi uma frase que o cidadão falou bem assim: 6 meses ou 1 ano antes das campanhas presidenciais, os presidentes, os pretensos presidentes, eles elegem um grupo de 40 pessoas escolhidas a dedo, que sejam eloquentes, boa aparência, conversem bem, sejam totalmente desinibidos. Aí diz assim: 40 jovens vão para Salvador, tudo por conta. Vocês vão ficar lá no mínimo de 40 a 90 dias, de acordo com a repercussão. Então eu chego numa rodinha de amigo e falo assim: o que você acha da Dilma? Assim, para informar. O cara: não, a Dilma para mim não presta. Ele vai e anota na pesquisa dele. Por que você acha que ela não presta? Ah, por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto. E o que você acha de Aécio Neves? Se eu estiver trabalhando com Aécio, lógico, né? Então, 40 jovens para em São Paulo, 80, sei lá quanto, de acordo com o número de pessoas, 40 em Salvador, e cada capital da República Federativa do Brasil e Distrito Federal tem de 40 a 100 pessoas espalhadas fazendo pesquisa um ano antes da eleição. Porque essas pessoas elas têm estratégia de vida, elas querem chegar no poder a todo custo. E nós temos algo muito mais precioso, que é o reino. E nós temos que ter misericórdia dessas pessoas que não conhecem essa realidade. Se você e eu não tiver misericórdia, ai de mim. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Estou muito tocado quando o irmão falou: dentro do nosso coração tem tanta coisa que o Senhor ainda não tem acesso. Tem uns mangues. Quem sabe o que é um mangue? Tem cheio de caranguejo debaixo, né? Mas para pegar, você tem que ter a mão ali, se arriscar, pegar cobra, estragar a mão no toco. Mas você pesca. A pessoa tem experiência. Eu viajei agora para ver se foi um mangue. Eu falei: legal, eu não conhecia. Então dentro do nosso coração está cheio de mangue. O Senhor quer entrar, quer pegar, quer rascunhar, quer penetrar, quer ter acesso. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Como está escrito, para finalizar: nunca, quem sabe esse versículo qual? Nunca olhos viram, nunca ouvido nenhum ouviu, e nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É verdade, irmão? Então você nunca viu, você nunca ouviu e nunca penetrou no seu coração. Agora, se for o contrário, é problema para nós. Como está escrito, Deus nunca viu, nunca ouviu e nunca penetrou no meu coração. Ele precisa penetrar. Amém? Amém. Desculpa o excesso de tempo. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Senhor, obrigado. Senhor Jesus, diante disso, o que fazer? Diante disso, vamos fazer como Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá ficou com medo e chamou todo mundo para orar. Eu quero criança orando comigo, menino orando comigo, jovem. Eu quero todo mundo orando. Diz Josafá: nós não podemos enfrentar isso aqui sem oração. Então, no final, irmão, nós vamos orar juntos, solenemente, desencaradamente. A gente pode até, inclusive, quem quiser ficar de joelhos, um momento que a gente vai gastar uns 3 minutos intercedendo pelo Senhor. Porque a nossa luta é grande, o nosso desafio é grande, e nós estamos o tempo todo sofrendo ataques do inimigo, certo?
alguns servos do Senhor trabalhando bastante, mas outros sofrendo resistência do inimigo, né? E o próprio Deus também utilizando todo esse cenário para poder trabalhar nos seus servos. Gostaria, inclusive, de, enquanto você estivesse orando, que você orasse pelos ministros, todos os ministros. Orasse para que os ministros olhem para as pessoas, para que os ministros tenham coração, para que os ministros tenham poder, não sejam covardes, sejam corajosos, para que os ministros sejam alegres. Colocar isso aqui em oração. E orar pela saúde dos ministros. Tem um ministro muito rico, assim, muito importante na obra do Senhor, o Reinaldo, da igreja em Belo Horizonte. Ele atua não só na região de Belo Horizonte, mas em vários países. Ajuda na porção que o Senhor lhe deu. Uma porção muito forte nele é ajudar os irmãos a trabalharem a palavra escrita. Ele tem um encargo muito forte a respeito dos anos já passaram, foi testado, só que hoje ele está doente. Quem podia imaginar que Reinaldo pudesse adoecer daquele jeito, uma doença degenerativa sem cura. Doença degenerativa sem cura que faz paralisar os músculos, né? Alguns músculos da face, a boca, se tirar a língua de nós não somos ninguém, tirar a nossa boca. A sua fala está prejudicada, está pesado, não consegue falar mais. Ele fala muito pouquinho. Reinaldo! Então, o irmão que está passando por isso. Isso nos vai lembrar, irmãos, que o Senhor, Ele disse assim: eu estou tranquilo, falou para a família, porque foi um baque. Os irmãos estão tendo um sentimento de orar pela cura dele, e não somente para que a degeneração diminua a velocidade, mas que ele seja curado. Então, tem um sentimento que está pairando de intercessão pela cura dele. Então, não só é ele que adoece. Nessa história de avançar o Evangelho, cada um de nós adoece. Nós passamos por dificuldades, nós sofremos baques emocionais, baques espirituais, baques físicos mesmo. Então nós temos que estar nos guardando uns aos outros. Não é verdade? Cuidar, orar, lembrar de Santa Maria, orar pelos varões de lá, orar pelos varões do Gama, das cidades mais ao sul ali, o Paris, Ocidental, Lusiana, Gama, Cristalina. Amém? Amém? Nosso coração tem que ser realmente. Nós temos que ter um momento novo da nossa vida. Novo. Botar forte nas nossas orações. Interceder pelos ministros de Deus e trabalhar. Irmãos, nós temos que trabalhar. Mas nós temos que orar e orar. Amém? E aí, nós vamos fazer uma coisa também. Em Manaus, o Natal esteve em Manaus agora, numa conferência com o irmão Doni, que está muito bem, 94 anos. Reinaldo tem 62 anos. O irmão Doni tem 94 anos, tem 32 anos a mais que ele. Mas, claro, o irmão Doni é mais frágil fisicamente, né? É um bibelô, um vaso de porcelana que bateu pode quebrar. Então ele está bem, mas temos que continuar orando por ele, porque ele fica daquele jeito até a volta do Senhor. Mas nós nos vemos mais novos e mais adoecidos. Todos nós aqui. Então, Reinaldo, em Manaus, os irmãos fizeram uma coisa muito rica. Dedicaram parte, não sei se foi parte, foi tudo, dedicaram toda a oferta que as igrejas, que os irmãos fizeram naquela ocasião para Reinaldo. Por quê? Para quê? Para pagar o tratamento caro. Então, dedicaram esses valores para lá. E aí, eu estava conversando com os irmãos aqui para saber o que faríamos caso nós tivéssemos um momento de oferta
entre nós que é bom ofertar, mesmo que seja só para, mesmo que não desse nada, só tirar do bolso já é bom para nós. É graça. Se dedicássemos também a sua saúde, a esse ministro de Deus que tem nos ajudado bastante. E aí ele sugeriu, aí eu não sei se os irmãos acham, é por aí colocar para que uma pessoa que não entregou a vida para Deus hoje precisa ser cuidado da sua saúde. Somos nós aqui, teremos parte dessa graça. Tá certo? Então vamos nos levantar. E aí esses irmãos que vieram aqui, esses 7, venham aqui, nós vamos. Venham para cá, venham. Nós vamos aqui, só tem na casa aí para vir o Daniel, o Jair para representar a gente, Santa Maria. Que tal vocês orarem por esses irmãos, que são só representantes, tá? São só representantes. Mas, olha só, irmãos, como são poderosos. Olha como eles são poderosos. Olha como eles são fortes, olha. Como eles são assim, ricos, fortes, poderosos. Não, grão não precisa. Grão precisa. Imagine, irmãos, nós somos os mais fracos desse mundo. E o Senhor entregou tamanha comissão. Então, que tal, irmãos, orarem por esses aqui como representantes das igrejas que eles cuidam? Que tal? Irmãs, 2, 3 minutos. Vamos fazer isso aí? Quem quiser levantar, orar, dirigir a mão, quem quiser ficar de joelho. Senhor Jesus, vou começar. Senhor Jesus, seja conosco, Senhor, com esses irmãos aqui. Vamos ficar de pé, vamos. Aqui eu vou pedir. Ó Senhor, no momento, Senhor, de muito temor, Senhor. Não sabemos o que fazer, Senhor. Só temos um sentimento, um sinal, uma direção. Mas abençoe-nos, Senhor. Abençoe esses irmãos. Precisam de Ti. Precisam do Teu poder. Precisam da Tua graça e Tua força. Senhor, abençoe-nos, Senhor. Abençoe os demais irmãos das igrejas. Senhor, eles precisam. Senhor, Tu mesmo tem interesse nessa obra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Oh, seja conosco, Senhor. Em relação aos nossos inimigos, não temos força para eles, contra eles. Seja conosco. Amém. Vamos fazer silêncio agora. E aí, o irmão que tiver sentimento, pode orar e os irmãos ouçam e dão amém. Quem tiver um sentimento, vai orando. Igreja, nós somos cooperadores, nós precisamos do Teu poder, Senhor, para que podemos avançar. Nós somos frágeis. Eu peço a Tua vez por esses irmãos à frente, que eles recebam o maior ataque. O Senhor que venceu todas as coisas, venceu as potestades, o Senhor nos deu o poder do Espírito, para que podemos vencer também juntos, com a unidade do corpo, Senhor. Protege cada um de nós, protege os irmãos que frente da obra, todos esses ministros, Senhor, que não vão se dar incumbência, pode pregar o Evangelho, pode sair por Ti, Senhor. Senhor Jesus, abençoa o Senhor agora na terra, o Senhor deu a cabeça dos apóstolos, nós estão conosco, Senhor, a nos abençoa, cada um com as suas dificuldades, para que eu possa superar todas as dificuldades da nossa frente, queremos ter caminho livre, Senhor, para ter todos os obstáculos, para pedir a Sua graça, a Tua luz iluminando, a Tua bênção, o Teu Espírito sobre nós, nos levando e aperfeiçoando esse ministério tão rico, ministério da nova aliança, ministério que resgata vidas, que leva a alma a Te conhecer mais, para subir mais um degrau, ajuda ao Teu reino, para podermos, Senhor, apresentar os Teus frutos a tantas pessoas nessa terra, estudando da Tua bênção, a bênção do Evangelho, a bênção da palavra, os resgatados, das trevas, toda a aparência do mal, em Jesus, abençoa-nos, Senhor, abençoa todos os irmãos, todas as igrejas, que podemos ser fortes. Oramos por essas 7 igrejas, Senhor, de fato nos abençoe, nos faça avançar, nos dê um ministério, nos crer nesse ministério, não desvanecer, pelo contrário, nos encher do Espírito, nos encher da vida, necessitar os dons,
Senhor Jesus, Senhor, impomos as nossas mãos Senhor, sobre esses ministros, ministros da tua palavra, da nova aliança. Senhor Jesus, com a vida de cada um deles, Pai. Senhor, os enche do Espírito, do Espírito Santo, Senhor, cheio de alegria, cheio de vigor, Senhor, cheio de amor. Senhor Jesus, abençoamos em teu nome, Pai, esses ministros, representantes de cada localidade. Senhor, enche, Pai, cheios de boa reputação. Senhor Jesus, muita humildade. Senhor Jesus, inteligente. Senhor Jesus, cooperando para a tua obra. Senhor, muito obrigado, Pai, por esses ministros. Senhor Jesus, guarda, Pai, seus familiares, as esposas avancem, os filhos avancem. Senhor, seja um modelo para nós. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos tocam ali com o hino para nós cantarmos, para terminar, aí o nosso cliente tem o sentimento de ofertar para aqui na frente, né? Nós voltamos, irmão.